Amigos, 10 horas e 27 minutos, a gente vai falar agora sobre polícia na rua, ou falta de polícia na rua. Faltam 180 mil policiais militares e 55 mil policiais civis no Brasil. É o que aponta o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, menos do que o previsto. As informações correspondem às previsões de 2022 e aos efetivos em 2023. Para nos ajudar a entender mais sobre esta questão, já está conosco Frederico Afonso, que é especialista em direitos humanos, coronel, aposentado da Polícia Militar, está sempre conosco aqui no Morning Show. Bem-vindo, doutor Frederico. Olá, bom dia então, Mano, Felipe, doutora Ana e Diego aí no estúdio. Os números são frios, porque cada ente federativo tem uma autonomia administrativa, financeira e política para justamente mensurar o quantum da sua polícia. Deveria ter um critério técnico. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um critério técnico. O fato dos números apontarem, por exemplo, que a população aumentou 6,5% de 2010 a 2022 e o efetivo diminuiu 6,8%, poderia fazer uma conta aqui equivocada da minha parte de propósito, de eu imaginar algo em torno aí de pouco mais de 13%, vamos assim imaginar, de um déficit, né, somando, mas essa soma ela não deve ser feita, né? É claro que todo mundo espera cada vez mais um contingente. Aumentou a população, eu tenho que ter um aumento de contingente. Insisto, essa relação, se no passado ela foi aceita, tecnicamente hoje ela não é. O que faz a saída do policial? Um policial pode aposentar, o policial pode ser demitido, pode falecer, pode chamar a exoneração a pedido, né? Então ele quer sair, ele pode ter uma exoneração de ofício e ir para um outro concurso público. Então vários fatores podem ocorrer para que aquele policial, então, ele saia do quadro daquela polícia a qual ele prestou concurso público. E este concurso ele é muito diferente dos demais, e daí uma questão que eu acredito ser relevante. Veja só, determinada pessoa presta um concurso público lá para escrevente técnico judiciário. Se ela tiver um curso de formação para a função, se tiver, ele é curto. Um curso da polícia, em média, por exemplo, a polícia militar, que detém o maior efetivo das polícias no país, ele vai ser de no mínimo 1 ano. Então, aquele aluno ainda, no meio do curso, desiste, viu que não era aquilo e ele sai. Eu não tenho como preencher naquela fase daquele concurso aquela vaga. Então, eu vou ter que esperar mais 1 ano. Esse déficit, eu asseguro para vocês, ele nunca, ele teve o seu efetivo completo. O déficit sempre existiu e sempre vai existir. O número, ele pode parecer alarmante. Eu tenho quase 30%, eu tenho 30 e poucos por cento aqui, dependendo da polícia, de déficit. O que isso mudaria com o preenchimento efetivo? Asseguro que nenhum ente da federação teve a sua polícia com o seu efetivo fixado completo. É sempre uma diferença entre efetivo fixado e o existente. Para isso você tem férias, afastamentos regulares. Então, como os números são frios, pode causar aqui uma perplexidade. Olha, eu tenho 30% de efetivo a menos. Acreditem, isso é mais usual e mais comum do que todos que não trabalham com isso podem imaginar. Todo ano, os governos, né, então os 26 governos mais do Distrito Federal, trabalham para o preenchimento desse efetivo, mas tem, só para concluir, Sim. Tem esse corte em que a gente chama de turnover. O que é isso? É a saída e a entrada. Então, abrimos um concurso público para 6 mil policiais, mas 5.500, por exemplo, saíram no ano anterior, né? Então, nós estamos aqui comprando mais, vou fazer aqui um paralelo de logística, estamos comprando aqui mais 300 viaturas policiais, mais 300 viaturas mais velhas foram substituídas, né? Então, o número frio, sem interpretação, ele parece alarmante, mas não é isso que vai causar, de fato, aí, um empobrecimento na sensação de segurança, ou no sentimento de segurança, ou na realidade das ruas. Frederico, o Diego Tavares vai te fazer uma pergunta. Professor Frederico, bom dia, um prazer falar com o senhor. Professor, eu entendi o teu ponto a respeito de um constante déficit na corporação. Eu puxei um dado aqui, parece que São Paulo tem um policial para aproximadamente 500 habitantes. Somando isso à evidente sensação de insegurança que nós temos nos 4 cantos do estado, eu tendo a discordar
dessa posição e imaginar que, de fato, a gente precisa aumentar o número do nosso efetivo. Eu queria saber do senhor se existe uma expectativa de impacto orçamentário num panorama ideal em que nós tivéssemos aí o corpo das polícias completo, na totalidade que é estimada para contemplar as necessidades do Estado. Bom, vamos lá, Diego. É assim, o impacto financeiro ele já está previsto, então você não teria um impacto. O que acontece? Vamos pegar um caso concreto, né? Você tem uma capacidade máxima de formação acerca daquele ano. Quando eu falo capacidade máxima, são tantas salas de aula, é uma estrutura de logística. Então não adianta eu abrir, vamos falar do estado de São Paulo, já que você mencionou, eu abri aqui um concurso para 15 mil policiais, eu não tenho de fato onde colocá-los para formar. Você tem as escolas descentralizadas. Uma outra questão que também julgo importante é a extensão do curso. Para eu ter uma formação de qualidade, eu não posso reduzir esse curso. Ele tem uma carga mínima que é prevista em lei. Você tem a lei de ingresso do policial. Então, quando você fala, olha, eu poderia preencher, eu sinto falta. Esta falta de efetivo, hoje na prática, ela é complementada pelas atividades de convênios celebradas pelo município, chamada de atividade delegada, ou seja, o município passa por delegação algumas das suas atribuições à polícia para que ela faça aquela questão. Na prática, a polícia vai fazer o seu policiamento preventivo ostensivo fardado na forma da Constituição Federal, e também tem a atividade de serviço extra, de escala extraordinária, na hora de folga, que é do próprio Estado. Então, aquela falta, ela é complementada. Hoje, todo comandante territorial, ele tem um vasto efetivo que entra justamente como um efetivo extra ao seu ordinário. Na ponta da linha, falo aqui por experiência própria, de ter trabalhado na ponta da linha como tenente, capitão, major, tenente coronel, que você não sente muito. Claro, o ideal seria, então, que nós trouxéssemos esses 15, 20 mil policiais apontados, seria. Mas isso, Diego, ele é pulverizado nos 645 municípios, né? Para você imaginar um turno de serviço numa cidade que não tenha um índice de violência, eu tenho muitas vezes 1, 2 viaturas. Então, para eu completar um turno de serviço, eu preciso pelo menos ali de 8 policiais, né? Uma equipe de 2 policiais a cada 12 horas. Então, se você faz essa matemática, você vai ver como soube. Olha, eu completei o efetivo. Quanto que eu aqui na ponta da linha, na minha cidadezinha, eu recebi de fato? Recebi uma viatura a mais por turno de serviço. Pode fazer uma diferença? Pode. Na prática, eu já tenho essa viatura hoje feita pela atividade de DGEM ou pela atividade delegada. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos, professor e é também um coronel da reserva da Polícia Militar. Obrigado, viu, Dr. Frederico? Sempre conosco aqui no Morning Show, volte sempre. Obrigado, Copa. Boa audiência aí, bom trabalho e bom programa. Obrigado. Gente, vamos discutir.